Quelle folie à murmurer le. E aí galera, tudo certo? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque o canal, há um ano atrás, exatamente no dia 1 de setembro de 2020, começou com o meu vídeo de apresentação. Foi ali que eu postei o primeiro vídeo do Genote e desde então nós estamos aqui, prosseguindo nessa jornada, nesse grande conhecimento que nós vamos adquirindo juntamente, eu com todos vocês que estão aí curtindo, assistindo, comentando, compartilhando. Sem vocês realmente o canal não teria chegado onde já chegou. Estamos aí chegando em 200 inscritos, graças a Deus. Eu não sei se está com 190, acho que deve estar com 198, não lembro exatamente o número. Mas estamos com quase 200 inscritos e é uma grande felicidade. Eu sou realmente muito grato a todos vocês que me ajudaram a chegar nesse ponto, que, como eu sempre falo, é pequeno para algumas pessoas, mas para mim já é um sonho realizado. De coração, realmente, eu agradeço a todos vocês, tanto os meus familiares, quanto amigos, quanto também pessoas que não me conhecem. Eu não imaginaria que outras pessoas que eu nunca teria visto na vida estariam comentando, estariam aprovando o conteúdo, e é uma felicidade ter todos vocês aqui no canal do Genote. Esse vídeo realmente está sendo mais simples, eu não vou colocar muito corte, ele está sendo mais espontâneo mesmo. A iluminação não está muito boa, eu estou testando um outro microfone, né? Não sei se vai ficar realmente bom, mas já estou fazendo um teste. Mas ele é realmente só para eu contar algumas coisas que eu não contei no vídeo de apresentação e também, claro, deixar meu agradecimento que eu já fiz aí no início. Então, o que eu queria na verdade falar nesse vídeo? Eu queria contar um pouquinho mais da história de como é que o Genote chegou onde está, né? Como que surgiu toda a ideia. Eu contei um pouco lá na apresentação, mas faltou algumas partes, ainda mais porque aconteceram depois, né, ao longo do tempo. Eu acho que a história do Genote ela começa mais com a minha profissão de fé. Lá em 2017, quando eu tinha completado meus 12 anos, eu estava muito empolgado para fazer minha profissão de fé, para realmente me tornar um membro da presbiteriana, porque, para quem não sabe, a igreja presbiteriana ela batiza bebês, né? Ela batiza os filhos de pais crentes, e eu fui batizado com 1 mês de idade, tá aí a foto, já revelando também a foto do meu batismo, e eu tinha que fazer normalmente a confissão, quando o fiel se torna oficialmente membro da igreja, né? Que é quando ele faz a profissão de fé por si mesmo. Ele não está sendo batizado pelos pais, ele está realmente proclamando que crê no que a igreja aceita, nas doutrinas da igreja presbiteriana. E isso geralmente acontece entre os 11 ou 12 anos, varia de pessoa para pessoa e de igreja para igreja, mas no meu caso foi com 12. E eu entrei ali na classe, mais ou menos em setembro de 2017, se não me engano. Eu estava muito empolgado realmente para aprender as doutrinas, para de fato estudar mais a Bíblia. Eu já estava ficando um pouquinho mais consciente realmente da minha crença. Eu sempre fui criado na igreja presbiteriana, mas toda criança com o tempo chega um momento que começa realmente a pensar por si mesmo e estava chegando já nessa fase. E foi ali que eu conheci a questão da doutrina calvinista, da confissão de Westminster, da organização da igreja, enfim, esse monte de coisa que compõe a igreja presbiteriana, e eu realmente fiquei encantado, né? Como eu falei, eu estava muito empolgado por isso, então para mim foi muito gratificante. Eu comecei a ler mais conteúdo, tem um livro até aqui do Leandro Lima, vou estar colocando a foto aí para não ter que bagunçar tudo, nem sei se está aqui, mas é um livro do Leandro Lima que a gente ganhou, O que é ser um cristão, achei muito legal, você responde as perguntas e tudo. Tem também a Bíblia de Genebra, que eu já mostrei aqui no canal. Essa daqui, a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia de estudo lançada pela própria presbiteriana, e que eu comecei a ler nessa época e entender mais da teologia, um pouquinho só, né? E lá para outubro, eu acho, eu fiz minha profissão de fé. Eu não lembro ao certo, um mês certinho assim, mas lembro que foi próximo da data da Reforma Protestante, da celebração, né, dos 500 anos da Reforma, dia 31 de outubro. E foi uma data muito marcante, a igreja fez todo um evento, e foi ali que eu senti, a igreja tem uma história, a minha denominação tem realmente um conteúdo que deve ser explorado, sabe? É mais do que eu imaginava que era inicialmente. Então foi ali que eu realmente fiquei ainda mais fascinado com tudo. Daí ocorreu uma série de coisas, né? Teve um congresso jovem numa outra presbiteriana que também despertou meu coração, assim, de fato para Deus, para me entregar mais para Deus, e que me ajudou a me comprometer de fato a Deus, entender que eu era um servo dele, que eu tinha que viver para ele, tinha que estudar mais as escrituras sagradas, tinha que me concentrar mais na oração, e tive esse despertar espiritual, digamos assim. Eu evito esses termos, né? Essa conversão de coração até mesmo,
porque eu não gosto de definir um momento exatamente para isso, eu penso que é muito mais um processo, mas se fosse para definir um momento, seria, pelo menos um período, né? Seria esse período aí, da metade de 2017 pro final. Daí foi nessa euforia de pesquisar mais sobre a teologia que eu encontrei aquele blog que eu citei no primeiro vídeo de apresentação, onde o cara ateu fez 50 perguntas que os cristãos não saberiam responder. Eu respondi, claro que com muitos erros, eu estava revendo inclusive recentemente, mas é muito legal, porque eu aprendi também muitas coisas novas que até então não tinha parado para pensar. Como eu falei, eu estava começando a pensar por mim mesmo, então não questionava muitas coisas da minha fé. E às vezes questionar algumas coisas faz bem. Claro que sempre com a medida correta, sempre seguindo a voz do Espírito Santo, sempre guiado pelas Sagradas Escrituras e também por pessoas mais maduras, isso é muito importante. Mas as perguntas no nível correto, a investigação em si do conhecimento faz muito bem para a fé. Porque você fica mais sólido, você crê com mais firmeza naquilo que você antes acreditava simplesmente por acreditar. E foi nisso que eu uni duas coisas que eu já estava pensando até então. A primeira delas era retornar a fazer meus vídeos. Eu tinha canais no YouTube de jogos, de outras coisas, porque eu simplesmente gostava de gravar, mas tinha parado pelas dificuldades de edição, por estar ficando mais complicado. E lá em 2018, em julho de 2018, eu queria já voltar a fazer vídeos. E eu uni o segundo fator que me estimulou, que foi a teologia, foi esse estudo da Bíblia e de tudo que envolve a doutrina sobre Deus e sobre a igreja. Então, eu quis unir o útil ao agradável e pensei, bom, por que não fazer um canal sobre o que eu gosto, né? E estar compartilhando o conhecimento que eu estou adquirindo. E aí foi aí que eu comecei a pensar no nome do canal. Comecei a pesquisar mais sobre o calvinismo, os protestantes na Europa, e encontrei os huguenotes, esses protestantes franceses que tanto batalharam pela sua fé para exercer a sua liberdade religiosa, e eu fiquei realmente encantado com a história deles. Inclusive, o clássico quadro que mostra a Catarina de Médici saindo do palácio depois da manhã do massacre de São Bartolomeu. Eu vi esse quadro, realmente chorei com esse quadro de tão belo que eu achei. Claro que ele é trágico, mas digo, belo pela, de fato, o martírio que eles sofreram, ver que eles morreram por causa do evangelho. Não abdicaram dessa fé, de fato eles se apegaram às suas crenças e estavam dispostos a falecer por isso. Então achei muito bonito, me emocionei, pensei, bom, vou nomear o canal de Huguenote. Não tinha ninguém com esse nome, eles não são muito conhecidos, então pensei, por que não contar a história deles? E como eu expliquei no primeiro vídeo, apesar de eu não ser um huguenote francês e tudo mais, a doutrina presbiteriana é muito próxima da doutrina que os protestantes franceses tinham, e não há nada de errado eu adotar esse nome, até porque não existe, não estou adotando o nome de uma denominação, por exemplo, que eu não faço parte, me assumindo uma coisa que eu de fato não sou. É como se eu falasse o calvinista, que de fato eu sou. Então, não há muito problema. Foi então que eu nomeei o canal e comecei já a pensar mais na arte. Lá para, acho que novembro de 2018, a primeira arte já estava pronta, e eu vou estar aí mostrando o ícone do canal e o banner, os primeiros que eu fiz. Não são dos melhores, hoje eu creio que estão mais ideais, eles estão mais agradáveis. Eu não gravei o vídeo de primeira. O que acontece? Gravar vídeo era mais trabalhoso, tinha que pegar a câmera, tinha que fazer roteiro, tinha que editar, e eu estava muito empolgado para compartilhar as coisas. Então eu abri um blog no Tumblr, que você não paga nada para ter ali, sobre a conta. Comecei a escrever, acho que 2 textos, coloquei 2 coisas que eu tinha descoberto ali, tinha estudado, achei interessante, gostei e quis compartilhar. Obviamente não fiquei muito tempo, porque o Tumblr não tem muito recurso, você não tem muita liberdade de fazer muita coisa ali, sequer um domínio você tem. Eu já tinha uma experiência com blogs nessa mesma época de canal de jogos e tudo, depois migrei pro blog que eu tenho hoje, pro domínio que eu tenho hoje. E fiquei só postando textos mesmo por um tempo, até ali março de 2019, por aí, início de 2019. Nesse tempinho eu comecei já a escrever o roteiro do meu primeiro vídeo de apresentação. Tentei fazer acho que 1 ou 2 tentativas nesse tempo. Eu sei que eu fiz 3 tentativas de gravação desse vídeo de apresentação, o mesmo roteiro. Eu tentei 3 vezes, o que eu postei foi a 4ª vez, e nenhum deles, né, dos anteriores, eu tinha realmente gostado do resultado. Por várias coisas, eu achava que eu não estava muito preparado para falar sobre o assunto, eu achava que eu estava falando estranho, e aí foi nesse tempo que eu comecei a atrasar, e adquirindo também mais conhecimento, fui lendo mais coisas, tanto em sites quanto em livros e outras coisas, aprendendo mais para realmente começar o canal, mas até então ele estava parado. Só tinha a arte pronta e algumas postagens no blog. Daí foi em 2020 que eu pensei, se eu não colocar isso em prática, eu nunca vou colocar.
tenho que começar esse canal de alguma maneira. Mesmo que depois eu refaça o vídeo, qualquer coisa, mas eu tenho que começar. E gravei o primeiro vídeo de apresentação. Peguei a minha câmera, montei. Isso, se eu não me engano, foi início de 2020. Ou mais pra metade, não lembro. Um mês certinho, mas foi por aí. Coloquei ali, montei tudo, peguei o mesmo roteiro e gravei. E finalmente, dessa vez, eu gostei do resultado. Eu realmente achei que estava apresentável, pelo menos pro primeiro vídeo. Mas daí surgiu um outro problema. Foi em 2020 que teve toda a questão do coronavírus, da pandemia. Então eu tava mais em casa, eu tava mais concentrado nessas coisas. E poderia me dedicar quase que completamente àquilo. Porém, aconteceu que eu tava com um problema no meu computador. Eu achei que inicialmente era um problema no editor. Eu usava sempre o Premiere Pro, mas depois eu tentei até o HitFilm, que eu já tinha usado em vídeos de escola e tudo. Só que o problema era realmente no computador, então ele não renderizava de maneira nenhuma. Eu não conseguia editar e renderizar o vídeo. Em agosto eu troquei minha memória RAM, depois eu troquei minha placa de vídeo, mudei o cooler também, achei que pudesse estar esquentando mais do que deveria, muita coisa. Mas só depois de muito tempo fui ver que era um problema no processador. Foi muita enrolação, na verdade, mas vou chegar lá ainda. Aconteceu que dessas mudanças que eu estava tentando arrumar o problema de renderização, numa delas eu consegui renderizar meio que por acaso o primeiro vídeo do HitFilm. Eu reeditei ele, eu tinha reeditado no outro editor. Eu primeiro tentei no Premiere, como eu falei, depois eu coloquei no HitFilm. Eu acho que eu só fui postar depois no DaVinci. Olha só que coisa, que enrolação que foi. E consegui. Publiquei. E foi em 1º de setembro e finalmente o canal estava iniciado. Teve uma boa resposta, meus amigos todos comentaram ali, me estimularam, muita gente já falava para eu criar o canal desde antes. Isso também foi uma outra coisa que eu acabei não comentando. Durante todo esse tempo, várias pessoas falavam, meu, você tem que compartilhar isso. Eu ia comentando com várias pessoas as coisas que eu ia aprendendo. Falavam, bota no canal no YouTube. Eu acho que é muita coisa que pode render vídeos aí. E eu só ouvindo, só desenvolvendo e até chegar nesse ponto que eu realmente iniciei o Huguenote. Graças a Deus a resposta foi muito boa, eu me senti muito encorajado, tive muito apoio, tanto de pessoas mais próximas, até mesmo de pessoas um pouco mais distantes também, no Facebook, de vez em quando eu já estava publicando mais coisas, via comentários de pessoas que eu não conhecia, falava, nossa, que legal, pessoas de fora assim vendo e gostando, enfim, estava muito empolgado com tudo isso. Só que, como eu falei, eu tava com esse problema no computador, ele não tinha sido solucionado realmente, e fiquei ainda mais um mês, quase 2 meses, com esse problema. Foi só lá para outubro que eu consegui postar o meu segundo vídeo, que eu também já tinha gravado antes, do História dos Huguenotes. O primeiro vídeo que eu contei tudo, de maneira mais resumida, a história dos Huguenotes. E foi aí que eu consegui renderizar, consegui editar e pensei, meu, agora que eu vou lançar os vídeos. E comecei a gravar a partir dali. Gravei o Martírio de Policarpo, gravei também a outra parte da história dos Huguenotes no Rio e tudo mais. Comecei a ler outras coisas. Nem sempre tem ideias que eu tive nesses meses que eu não postei até hoje, que às vezes eu só coloco ali, demora meses, 1 ano até, como eu falei, é um processo longo para começar a realmente postar. E eu sou uma pessoa às vezes que enrola bastante para publicar as coisas. Eu sou muito receoso com a qualidade do que eu estou publicando, das coisas que eu estou expondo. Não fica perfeito, óbvio, nunca vai ficar realmente perfeito, mas eu gosto de deixar da melhor maneira possível, de como mais me agradar. E foi isso. A partir de então, lá de outubro de 2020, o canal realmente começou. Eu comecei a postar mais coisas, a minha frequência não estava tão alta e ainda não está tão alta, mas pretendo voltar aí com vídeos mais frequentes, publicar mais coisas, tenho novas ideias. Espero que mais um ano venha, um ano de mais conhecimento, de aprendizado, de espiritualidade também. Graças a Deus o canal me estimulou muito a ter um contato maior com Deus, porque querendo ou não, eu tenho que estudar não só a história, mas também a própria escritura, não tem como fugir, tá tudo ali conectado. Isso é uma grande hipocrisia, eu estar falando de teologia, falando de outras coisas e não estar estudando a própria palavra de Deus, não estar tendo contato com o Senhor. Então foi um grande estímulo a devoção e, novamente, eu sou muito grato a todos vocês, deixo aqui o meu muito obrigado e espero que mais um ano venha. É isso. Essa é a história do canal, mais ou menos. Tem outros detalhes também que eu fui bolando, mas eu quis dar esse geral. O vídeo não sei se ficou muito longo, tá, acho que tá quase 20 minutos, não sei, a gravação aqui passou muito, eu fiz fragmentado, então não sei quanto que vai dar também na edição. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, apoie o canal para mais um ano de existência. E é isso. Até 2022 e, quem sabe, mais e mais anos venham.
Até a próxima.